Um jovem chamado Liu Dai, o filho mais novo de sua família, estava sentado ao lado de uma cartomante que aparentemente tinha de lhe contar todos os seus problemas e infortúnios. O jovem estava interessado na pergunta sobre quantos anos ele viveria. Na verdade, foi por isso que ele veio até aqui. Parecia que ele estava tão desesperado que decidiu fazer uma leitura da sorte, pensando que dessa forma poderia saber mais sobre sua vida no futuro. O previsor, um homem de cabelos grisalhos e óculos escuros, ajustando seu acessório, disse ao menino que em seu olho direito ele vê a luz das estrelas. Segundo ele, em 3 dias esse olho começará a enxergar novamente. Então por que ele deveria saber sobre a vida e a morte? Mas o jovem sabia com certeza que isso não poderia ter acontecido de forma alguma. Liu Dai disse que seu olho direito era falso, pois ele o havia perdido há 3 anos para salvar uma pessoa. O homem se levantou de seu assento. Ele não achava que tudo que o previsor dizia era verdade. Ele pegou o celular e leu uma mensagem dizendo que a oftalmia simpática havia se desenvolvido em seu olho direito, mas o principal era que, em alguns anos, ela poderia se desenvolver em seu olho esquerdo. Ainda não há cura para essa doença, mas isso não é motivo de preocupação, pois é preciso acreditar na tecnologia moderna. O jovem disse ao idoso que aceitaria suas palavras como uma bênção e lhe agradeceu. Ao sair, ele acenou para o idoso sem se virar e disse que o destino pode ser muito duro, pois ficar cego em uma idade tão jovem é como a morte. E, em sua opinião, é melhor morrer logo do que viver assim, sem enxergar e ser um fardo para os outros. Ele não queria ficar cego, mas essa previsão não era surpreendente. Ele teve que aceitar que um dia esse momento poderia chegar em sua vida. Ele perdeu primeiro um olho, e agora ele pode perder o segundo também. Nesse caso, sua vida mergulhará na escuridão. De repente, algo começou a acontecer com o olho desse homem. Pequenas faíscas roxas brilharam nele. Ele agarrou esse olho e, com a outra mão, segurou-se no banco para não cair e, de alguma forma, sentir-se conectado à realidade, para entender que estava de pé e sentir o chão sólido sob seus pés. Parece que a dor perfurou seu olho. Ele gemeu levemente. Agora lhe parecia que ficaria cego naquele exato momento. Isso não podia deixar de assustá-lo. O jovem não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Seria realmente impossível retardar isso de alguma forma? Ele ainda queria enxergar. Um pouco mais tarde, o jovem já estava sentado em um banco, invocando os deuses e ainda segurando o olho. De repente, ele recebeu um alerta do sistema, que dizia que a regeneração havia sido concluída. O início do processo de emenda dos nervos com o cérebro havia sido colocado. O homem ficou surpreso e não entendeu o que estava acontecendo com ele agora. Ele viu muitas pessoas à sua frente. Os transeuntes não o notaram. A vida de todos continuou como de costume. Eles estavam com pressa para tratar de negócios. E, ao lado deles, o rapaz viu um monte de números e janelas de informações pop-up onde era possível ler informações breves sobre uma pessoa. Agora, aterrorizado, ele se perguntava o que havia acabado de acontecer com ele e se aquilo era mesmo real. De repente, um garoto apareceu bem na frente dele, como se tivesse surgido do nada. Ele não parecia uma pessoa comum, era transparente. Além disso, estava pendurado de cabeça para baixo, flutuando no ar. Esse garoto cumprimentou o irmão Liu como se o conhecesse há muito tempo e ficou muito assustado. Deu um pulo para trás e começou a gritar, pensando que havia um fantasma na sua frente. Isso é o que qualquer pessoa normal pensaria se visse algo assim na sua frente, que não se encaixasse na realidade ao redor e não pudesse ser razoavelmente explicado. O garoto estava flutuando no ar acima do banco e, consequentemente, acima do cara. Depois disso, ele decidiu se lembrar de suas maneiras e, portanto, se apresentou rapidamente. Seu nome era Motong. Ele disse que era um supercomputador, que estava localizado no olho direito do jovem. O Motang se fundiu com o cérebro do hospedeiro e é o único modelo de inteligência artificial em todo o mundo capaz de pensar de forma independente. Agora, ele estava ansioso para explicar tudo em detalhes ao irmão Liu, mas ainda estava perdido e um pouco chocado. Qualquer outra pessoa em seu lugar teria pensado que ele estava louco e teria se perguntado se valeria a pena ir ao hospital para pedir ajuda. O rapaz apontou para a garota de vestido e disse que ela estava em perigo, sem suspeitar de nada. A garota estava caminhando pela rua entre outras pessoas. Ao lado dela, não muito longe, um objeto pontiagudo estava caindo. De repente, a garota voou direto para o chão, atingindo-o com um estrondo. Liu Dai estava olhando para tudo isso. Havia um garoto atrás de suas costas, que ele tinha acabado de conhecer e ainda não sabia o que esperar dele. O mesmo objeto estava caindo novamente. O jovem saiu correndo de seu lugar e, não estando muito longe da garota que estava em perigo, pulou e o agarrou. Dessa forma, ele salvou o belo sexo da ameaça que se aproximava. O perigo havia acabado. Depois disso, Liu se voltou para o computador para perguntar o que havia acabado de acontecer. Como ele mesmo não entendia nada e mal conseguia colocar tudo o que havia acontecido em uma imagem, montou um quebra-cabeça. Tong respondeu que havia feito um modelo aproximado da situação com base em todos os dados que possuía.
acontecia. Em outras palavras, ele projetou o que realmente poderia ter acontecido se Liu Dai não tivesse intervindo. Parecia que aquilo estava realmente acontecendo, mas, na primeira vez, viu apenas uma projeção, a situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O rapaz achou que seu novo parceiro podia prever o futuro e perguntou se isso era verdade. Mo respondeu que ele não podia prever o futuro, era apenas sua previsão, que se baseava nos dados que ele tinha. Ele é um computador que usa seus cálculos para isso. De repente, o rosto de Motong mudou. Ele parecia estar sentindo algo. Então ele disse ao irmão que pessoas com forte energia destrutiva estavam se aproximando deles, o que claramente não era bom. Por isso incomodava. Um carro quebrou nas proximidades e pessoas de terno saíram dele. Havia muitos deles, e não pareciam amigáveis, o que só Deus sabe o que se poderia esperar deles. Liu Dai estava parado não muito longe dos homens que haviam aparecido recentemente aqui. Havia muitos deles, todos parecidos uns com os outros, com ternos pretos e físicos fortes. O cara estava se perguntando quem eram todos eles, e seu amigo, olhando para eles, admirava o quanto eram legais. Havia mais força nessas pessoas do que em qualquer pessoa comum. Suas histórias de vida são totalmente confidenciais. De acordo com os rumores, todos eles vêm de algumas organizações militares. A placa 55555, que ostenta em um Rolls-Royce prateado, pertence à famosa empresa de Jai. Essa empresa é a melhor empresa médica. Parecia bastante estranho que esses homens estivessem aqui agora. Do que eles precisam? O nível de perigo não havia mudado desde a chegada deles, mas Motong disse que eles ainda deveriam ficar atentos. Faíscas roxas brilharam novamente perto do olho de Liu. O sistema anunciou o início da análise de seu corpo. A neutralização de toxinas e a eliminação de coágulos sanguíneos começaram. O rapaz se perguntou se isso realmente poderia mudar seu corpo. Ele não sabia o que esperar, por isso parecia um pouco animado. Depois disso, começou o fortalecimento muscular. Um dos homens de uniforme se aproximou do jovem e, dirigindo-se educadamente a ele e apontando para o lado, disse que seu chefe queria uma reunião. Motong, assim como seu mestre, estava sorrindo levemente. O mesmo homem pediu ao rapaz que fosse gentil e o acompanhasse até o local onde o esperava. O jovem foi cercado por vários homens que insistiam em ir sozinhos. Logo Liu já estava entrando em um dos carros para descobrir o que alguma pessoa importante queria dele. Quando voltei a brilhar, recebi uma notificação de que a análise do lado estético da pessoa havia começado e, em seguida, foi feita a correção de suas características faciais. Havia uma garota sentada no carro. Aparentemente, ela era a chefe de todas essas pessoas. O rosto de Liu estava muito tenso, pois ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Agora ele estava sentado no carro, quase encolhido em uma bola e esperando por algo. A garota falou primeiro, quebrando o silêncio por um momento. Ela já conhecia o homem que estava sentado à sua frente agora. Ela estava se perguntando onde ele havia estado todo esse tempo, pois já fazia 3 anos que não se encontravam. As lembranças voltaram à mente de Lu. Naquele dia, 3 anos atrás, ele salvou uma garota e acabou muito mal para ele. Sua vida estava em perigo. Ele perdeu um olho e poderia perder a visão. Seus pés lhe custaram a saúde. Enquanto o jovem pensava nisso, o sistema informava de que o fortalecimento muscular ainda estava ocorrendo, 235%, e as características faciais também estavam mudando de acordo com o padrão da proporção áurea, 61%. A voz de uma mulher soou novamente, quebrando o silêncio. O entrevistado disse que ela é a garota que ele salvou há 3 anos. Só agora ela cumprimentou e se apresentou. Seu nome era Yan Qingwen. Ela também notou que seu salvador era muito bonito, e ele perguntou mentalmente a Tom o que estava acontecendo. Algo realmente aconteceu com seu rosto. Ele mudou. Ficou melhor. De fato, Tong tinha acabado de mudar suas características faciais com uma corrente elétrica. Agora o rosto do jovem estava mais de 90% alinhado com os ideais de beleza. Liu Dai finalmente falou com essa garota. Ele percebeu que, na verdade, era o salvador dela. Ela imediatamente lhe pediu perdão. Admitiu que estava procurando por ele durante todos esses 3 anos. E, para evitar o barulho da mídia e não chamar a atenção, ela o procurou hoje dessa forma. Ela disse a ele que não se preocupasse e prometeu recompensá-lo por sua ajuda. O olho voltou a brilhar. A retina do olho começou a funcionar. O sistema coletou informações sobre a garota que estava sentada na frente de Liu Dai. Ele já havia conseguido descobrir o nome antes, mas muitas informações novas apareceram. Ela tinha 25 anos de idade, 170 centímetros de altura, circunferência da cintura de 59 centímetros e circunferência do quadril de 95 centímetros. Observe que ela tinha um corpo excelente. Ela se formou em mecânica na Penanfal University e fez doutorado em medicina ocidental na Nai Company, a terceira filha de Hong Xing. Depois de todas as informações que havia aprendido, o jovem perguntou o que a garota faria, já que ela havia acabado de dizer que queria retribuir a ele por sua salvação. Ela respondeu que ele salvou sua vida, mas isso não significa que ele pode conseguir o que quiser. Ela vai recompensá-lo por sua ajuda, por exemplo, com dinheiro. De repente, o telefone tocou.
Era meu pai. A filha atendeu imediatamente a ligação. A voz de um homem tocou do outro lado da linha. Um homem estava interessado em saber se Yang Qing havia encontrado a pessoa que ela estava procurando há vários anos. Ela respondeu que o havia encontrado e que agora pretendia resolver tudo isso da melhor maneira possível. Hong Xing respondeu que isso não funcionaria dessa forma e pediu para levar essa pessoa até ele. O rei Wen quis se opor. Ela queria resolver o problema sozinha, sem a interferência e o barulho desnecessário do pai. Mas a ligação terminou antes que ela pudesse insistir por conta própria. Seu pai desligou. Agora ela só precisava concordar com a decisão dele e fazer o que lhe era pedido. Depois disso, a garota se voltou para seu salvador e disse que ele precisava ver alguém. Ele perguntou quem exatamente ele precisava encontrar. A resposta foi: com o pai da senhora. Liu Dai percebeu que seu interlocutor tinha acabado de receber uma ligação do homem mais rico de Xangai, Yang Guzi. Pensando bem, ele decidiu que, nesse caso, aceitaria o convite com grande respeito. Havia um leve sorriso em seu rosto. O carro estava dirigindo pela estrada até o seu destino. Liu Dai, apoiado em seu braço, tentou entender a garota que estava sentada à sua frente. Ele não conseguia entender uma coisa. Ela disse que ele era seu salvador. Mas, nesse caso, por que ela era tão fria com ele? Ele não hesitou em perguntar a ela sobre isso. O rei Wei respondeu timidamente que o problema é que, desde a infância, as pessoas de seu ambiente sempre tiveram mais intenções em relação a ela, e é por isso que ela trata todos com tanta indiferença e desconfiança. É claro que ela é rica, sua família é muito rica e tem uma enorme influência. Não há nada de surpreendente no fato de que as pessoas possam se aproximar e se comunicar com ela por motivos egoístas, interesses pessoais e benefício. O jovem olhou para ela em silêncio, sem saber o que dizer em resposta. O computador com o qual ele estava lidando agora, pela primeira vez, adivinhou as futuras garotas na estrada que estava em perigo e, então, permitiu que ele fizesse uma variedade de coisas. Neste momento, ele estava se perguntando de quem o próprio Motan veio. Foi muito interessante como esse computador apareceu e por que ele acabou sendo dele. O garoto respondeu que ele era apenas um computador do terceiro tipo com inteligência artificial fraca. Sua mente é equivalente à mente de uma criança de 8 anos. Ele pode usar todo o poder da internet e também usar bilhões de programas para seus cálculos. Ele não sabia exatamente de onde tinha vindo. Sabia apenas que havia um codinome em seu programa, Imperador 9, e ninguém sabe o que isso significa. O cara achou que tudo isso não era tão importante, mas notou que seus músculos haviam crescido 268%. Ele deve estar completamente diferente de antes. Agora ele está completamente diferente. Isso claramente o favoreceu. Motami disse que isso é verdade e também acrescentou que, se houvesse um pouco mais de proteína no corpo humano, ela poderia continuar a ser sintetizada e sua força seria 100 vezes maior, mas a proteína não é suficiente. A garota que estava sentada ao lado dela de repente perguntou com uma voz assustada o que o rapaz estava fazendo quando puxou a mão em direção ao objeto, e ele simplesmente ficou entediado e decidiu ler um livro. Ele pediu a ela com um sorriso que não ficasse tão envergonhada. Afinal de contas, ele não ia se casar com ela ou algo do gênero. A senhora estava pensando consigo mesma por que esse cara é tão bonito e sorri tão docemente. Liu estava folheando um livro. O computador informou que os olhos estavam iniciando o processo de escaneamento. A memória auxiliar e as habilidades de leitura rápida foram ativadas. O que era outra vantagem. Agora ele não precisava se esforçar nem fazer esforço algum. O dono da pinça perguntou que tipo de coisa mágica era aquela. Seu olho começou a brilhar novamente. A habilidade de análise rápida de dados estava sendo carregada. Em seguida, a habilidade de conversação estava sendo estabelecida para que uma pessoa pudesse falar direto ao ponto. Liu folheou rapidamente página por página. Agora, com a ajuda de um computador, ele também podia falar de forma gramaticalmente correta, educada e verdadeira. O companheiro, vendo a rapidez com que o cara folheava o livro, perguntou indignado como alguém poderia tratar os livros dessa forma. Mesmo que ele não goste de ler, isso não significa que você pode estragar essas coisas. O jovem respondeu sorrindo que só gosta de usar leques de papel. Há realmente algum problema com isso? Essa resposta não agradou a senhora. Ela cruzou os braços sobre o peito, franziu a testa com desagrado e fechou os olhos, ficando em silêncio. A cena seguinte mostrava o lugar para o qual ambas estavam indo. Hoje estava muito quente porque duas moças que estavam no território de uma casa grande estavam um pouco perplexas porque lhes foi pedido que encontrassem um convidado na rua. O que o pai estava pensando? Uma das meninas disse que, de acordo com os rumores, o homem que elas estão esperando agora nem sequer tem um emprego. Mesmo que ele tenha salvado a terceira irmã, isso era realmente necessário para todos? Havia algum sentido em recebê-lo como um convidado de honra? Parece que as duas não estavam muito felizes com o que estava acontecendo. Outros lhes disseram que eles deveriam entender que o pai tem seus próprios motivos para convidar essa pessoa para sua casa. Ele chegará em breve. Portanto, todos precisam esperar por ele e ser hospitaleiros. Um homem disse que se esse garoto realmente não sabe como se comportar, então ele sempre pode receber uma lição.
e ele fará isso com prazer, se necessário. Logo houve o som de um carro se aproximando, ele parou e uma moça saiu do salão com um convidado. As moças, que antes haviam discutido sem cerimônia com esse homem, agora olhavam para ele com os dois olhos e não se cansavam de sua beleza. Ele era bonito demais para ficar apenas olhando e olhando. O computador rapidamente reuniu informações sobre essas duas, Yan Kai e Yan Xingxing, ambas com 23 anos de idade, são gêmeas, as filhas mais novas de Yan Hongxing, presidente do Yanjai Group. Kai se formou na academia de polícia de Jinzhou e agora é detetive particular. Xingxing também é estudante de pós-graduação no conservatório de Ishi. Ela também é uma popular apresentadora da internet com o pseudônimo de Daki Xingxing. Liu Dai não ficou perdido quando viu as duas irmãs. Ele perguntou como duas garotas tão bonitas poderiam estar ao mesmo tempo. Mo Tang perguntou ao apresentador se essas eram suas novas habilidades de fala e o que ele havia acabado de dizer. As irmãs, por outro lado, ficaram encantadas com o fato de ele poder dizer a verdade. Ficou imediatamente óbvio que esse homem causou uma boa impressão nelas. Pode-se até dizer que ambas estavam ligeiramente loucas pelo charme dele. O computador não entendia essa reação feminina. De fato, ele não conseguia entender as emoções humanas. A Heiwen apresentou sua irmã mais velha Yan Yuven ao convidado. Ela disse com um sorriso contido que estava feliz em conhecê-lo. Ela parecia muito amigável e se comportou com dignidade. A próxima pessoa apresentada a Liu foi o genro, ou Yan Fengyu, marido da irmã mais velha. O homem riu e cumprimentou o convidado em nome de toda a família. Ele estendeu a mão para ele. O computador informou imediatamente que a frequência cardíaca do proprietário havia aumentado drasticamente no momento em que ele se encontrou com sua irmã mais velha. Isso deve ser devido ao aumento da secreção das glândulas suprarrenais, que reagem ao estresse. O cara não entendia do que se tratava e o que significava. Motang disse que, muito provavelmente, seu genro estava com raiva dele, embora isso não aparecesse externamente. Ele até sorriu e parecia amigável. Era evidente que algo mais estava escondido por trás do sorriso falso. Mas qual era o motivo de tanta raiva? Isso ainda estava para ser descoberto. Esse homem tinha 38 anos de idade. Era o marido da filha mais velha da família Yan. Ele também era estrangeiro e mestre em esportes com arco e flecha. Liu não entendeu por que eles foram tão hostis com ele em seu primeiro encontro. O computador informou que, a julgar por seus dados, o homem o vê como um concorrente pelas ações da família Yan. Feng Yu deu uma risadinha e disse que agora eles serão uma família. Porque se o jovem tiver algum problema, ele pode contar com o fato de que com certeza será ajudado aqui. Motong percebeu imediatamente que tudo o que foi dito era mentira. O corpo dessa pessoa reage ao estresse. Ela está muito irritada, mas ao mesmo tempo faz discursos tão doces, escondendo a verdadeira reação. Li respondeu com um sorriso que estava exagerando um pouco, já que eles não eram uma família. O rei interveio na conversa e disse que eles tinham 5 irmãs em sua família. A segunda irmã está atualmente no exterior, mas ele provavelmente já deve ter ouvido falar dela. Esta é Yan Zhaiyuan. Liu Dai, é claro, sabia de quem se tratava, pois era uma atriz popular. Dificilmente alguém que não a conheça. Em seguida, o Yan Qing apresentou os gêmeos ao convidado, com quem ele já havia conversado um pouco, e que só podiam ser distinguidos por suas roupas. As moças foram muito gentis e já o chamavam de irmão, riam e o elogiavam, sorrindo. O jovem disse que estava muito feliz por conhecê-las. Em seguida, a irmã mais velha disse que eles haviam arrumado a mesa para o jantar, mas o pai ainda não havia passado. E já que não podiam começar sem ele, porque o convidado ainda não havia explorado sua propriedade. E aqui havia algo para ver. O território é bastante grande e bonito. Feng Yu, abraçando o garoto, perguntou com um sorriso se o convidado queria tirar com um arco com ele por enquanto. Liu concordou e disse que faria isso com grande prazer. Depois de algum tempo, todos se dispersaram. Feng Yu levou o rapaz para o local onde se planejava praticar arco e flecha. E, modestamente, disse que era apenas um amador, embora já tivesse vencido 6 campeonatos mundiais. No entanto, de acordo com ele, tudo isso já faz parte do passado. Depois disso, o homem, como se fosse casualmente, perguntou se Liu sabia atirar uma flecha e se ofereceu para ensiná-lo se ele ainda não soubesse. O computador começou a baixar a habilidade de tiro com arco e logo o download foi concluído. Agora, o cara era um profissional do ramo e poderia facilmente participar da competição. Suas habilidades agora eram suficientes para derrotar o oponente. O cara ficou um pouco surpreso, cruzando os braços sobre o peito e olhando para baixo em algum lugar. Ele disse que poderia jogar um pouco, então se ofereceu para treinar. Xingxing parecia preocupado porque sabia que o Yan Fengyu era muito forte nesse esporte, mas Liu estava confiante em si mesmo porque sabia que, graças ao computador, ele não perderia a face agora. Estava 100% pronto. O marido da irmã mais velha concordou em conduzir o sparring. Uma das gêmeas disse que, como se trata de uma competição, você pode acrescentar alguma punição. Por exemplo, comer algo de cabeça para baixo na transmissão ao vivo. Feng Yu, sorrindo, concordou em fazer o que Kai disse.
O perdedor comerá de cabeça para baixo. Liu já estava pronto para essa competição. Ele não parecia animado. Pelo contrário, estava esperando o momento de mostrar do que era capaz. Eles já tinham o arco e as flechas. O homem decidiu começar primeiro. Pegou um arco e, puxando a flecha pela corda, mirou, e então soltou a flecha, que, em um piscar de olhos, rasgando o ar, voou uma curta distância e acertou em cheio no alvo. Acertou bem no centro do alvo. Os gêmeos estavam sorrindo. Na opinião deles, isso era de se esperar do genro, porque as habilidades dele eram simplesmente incomparáveis. Nenhum outro resultado era esperado. Ele era definitivamente bom nisso. Agora era a vez do convidado. Aparentemente, ele poderia ter vencido se tivesse acertado um alvo distante. Ele esclareceu isso agora. Um dos gêmeos perguntou se Liu sabia quanto pesavam o arco e as flechas que ele estava segurando. Ela mesma respondeu, atualizando para 81 kg. A segunda gêmea disse que nem mesmo Oyan poderia lidar com tal equipamento. Então ela esperava a derrota de seu oponente em breve. Como esse cara pode vencer o campeão? E mesmo com o uso de tal equipamento, Yongfeng disse que não menosprezava Li, mas, como se fosse amigável, informou que, com esse arco, ele definitivamente não seria capaz de atirar uma flecha a 5 metros. O convidado olhou para os presentes e perguntou se eles realmente tinham tanta certeza de que ele não seria capaz de fazer isso, e então os convidou para discutir com ele nesse caso. Liu se virou para o oponente e perguntou se ele tinha coragem de ficar bem na frente do alvo que o jovem iria mirar agora. Rindo, ele concordou sem hesitar e se dirigiu ao alvo, sem resistir a essa ideia. O jovem imediatamente pegou uma flecha. Ele puxou a corda e começou a mirar, perguntando de repente às duas irmãs se elas estavam cansadas de ver sangue. Essas palavras deixaram os gêmeos um pouco atordoados. Oyeongon, como combinado, ficou ao lado do alvo e se preparou para que seu oponente atirasse uma flecha. Liu soltou a corda do arco. A flecha saltou do arco. O fato de ela ter acertado bem no centro do alvo chocou o homem. Ele apenas murmurou algo, incapaz de dizer algo inteligível. O resultado foi impressionante. O homem, que claramente não esperava essa virada, de repente caiu no chão. Foi por isso que os gêmeos ficaram assustados. Pensando que ele estava gravemente ferido, uma delas começou a repreender o irmão Liu, dizendo que ele tinha ido longe demais e que ela deveria informar imediatamente sua irmã mais velha para que ela cuidasse disso e o expulsasse imediatamente. Enquanto a outra correu até a vítima para examiná-la e ajudá-la. O convidado disse com um sorriso que era apenas uma competição. Ele não viu culpa em nada, e nada de grave havia acontecido. Oyan, voltando com sua irmã, disse que nada de terrível havia acontecido, pois eles só queriam competir. Quando se aproximou do jovem, ele disse que era muito bom em arco e flecha, mas não foi tão fácil enganar o computador. Ele disse que a reação de estresse dessa pessoa era simplesmente fora de série. Ele estava com medo de entrar em conflito. O homem disse que eles já tinham se cansado de competir por hoje. Era melhor ir almoçar. Lotong acabou de ver um homem quebrar uma flecha de ferro em sua mão por causa da raiva. Segundo ele, as pessoas não reagem dessa forma. Havia muitos pratos diferentes na mesa. Tudo parecia muito saboroso. Todos os 6 se reuniram e se sentaram à mesa para jantar, mas o lugar bem no centro da mesa, ainda estava vazio. Aparentemente, o chefe da família, que estava ausente no momento, deveria estar sentado aqui. Liu ainda estava pensando em Oyan. Queria saber como ele estava se saindo com o poder sobrenatural. Feng Yu estava tomando chá e não disse nada. O jovem presumiu que talvez ele tivesse se envolvido com bruxaria e que era por isso que estava tão forte agora. De repente, ouviu-se um som no salão. Logo um homem de cabelos grisalhos e óculos apareceu entre eles. Ele estava todo sorridente, com o mordomo segurando sua mão. O computador imediatamente forneceu informações sobre esse homem idoso. Yan Ongxin, 75 anos, presidente do Anji Group, o homem mais rico de Xangai, amante da caridade, um homem gentil e de grande coração. Todos os presentes imediatamente prestaram atenção nele, começando a cumprimentá-lo. Quando viu o homem que queria conhecer há muito tempo, Ongxin notou como ele era bonito. Liu cumprimentou o presidente, depois se sentou à mesa e pediu aos outros que fizessem o mesmo. Estava na hora do almoço. O velho queria se desculpar com o salvador de sua filha, porque ele levou 3 anos inteiros para finalmente encontrá-lo. Ele perguntou se o hóspede sabia alguma coisa sobre eles, a família Yan e o grupo Nji. O rapaz, coçando a cabeça, disse confuso que sabia alguma coisa sobre eles. O presidente foi direto ao ponto. Ele disse que havia pedido ao jovem que viesse aqui hoje para lhe oferecer algo, ou seja, para saber se ele gostaria de se tornar seu filho adotivo. Liu ficou chocado com essa sugestão. Ele perguntou novamente com perplexidade. Liu Yong também ficou atônito com o que ouviu. De repente, chamou seu pai como se ele tivesse dito algo estúpido, correndo imediatamente até ele dizendo que ele deveria pensar cuidadosamente antes de tomar uma decisão tão séria. Hongxing parecia tão calmo e tranquilo. Ele estava bebendo seu chá com um sorriso. Parecia que ele já havia pensado em tudo e estava inflexível. O jovem que recebeu essa oferta percebeu isso. Acontece que a atitude cética de
de seu genro em relação a ele se devia ao medo de que as ações da família passassem a pertencer a ele. Liu Dai. Agora tudo se encaixava. Estava claro porque o homem sentia hostilidade e raiva. Ele via no rei Salvador um rival que poderia tirar tudo dele. Mas o chefe da família disse com firmeza que não tinha mais nada em que pensar. Ele manteve sua posição, porque ele já havia decidido que queria aceitar Liu Dai na família como seu próprio filho. E isso não exigiu discussão. Esse homem salvou sua filha. Outros membros da família começaram a dizer que isso era errado. Mesmo considerando o fato de que ele havia salvado o rei Wen, eles não deveriam retribuir dessa forma, aceitando-o em sua família. O velho não lhes deu ouvidos. Ele não entendia tal reação. Por que esse jovem perdeu o olho direito para salvar um homem e seus filhos não conseguem nem imaginar o que ele teve de passar durante esses 3 anos? Hong Xin sentiu que sua família devia muito a esse homem e isso é o mínimo que podem fazer por ele. O rosto da Rei Yue mudou. Ela ficou chocada com o que ouviu e perguntou novamente. Parece que ela não sabia como a salvação dela acabou para ele. Não sabia o que ele perdeu ao defendê-la naquele dia. O rapaz estava pensando desajeitadamente em como explicaria a eles que não havia nada de errado com seu olho e, além de tudo, ele também adquiriu habilidades sobrenaturais que ele nem conseguia imaginar. Motong relatou de repente que, quando estava empenhado em fortalecer os músculos do hospedeiro, ele usou quase toda a proteína do corpo, bem como o glicogênio sobressalente. Porque agora esse corpo tem um nível muito baixo de açúcar no sangue, baixo teor de gordura e proteína. Portanto, recomenda-se comer imediatamente. O Dai ficou surpreso com essa notícia, especialmente porque ele não foi informado sobre isso antes, mas apenas agora. O jovem começou a comer de repente, já se esquecendo do que havia acabado de ser discutido. Os membros da família olhavam ambiguamente para a forma como o convidado estava mordendo o frango. Os gêmeos olharam para ele com pena e se perguntaram por que ele estava com tanta fome. Parecia-lhes que sua vida era realmente patética. Assim como o pai deles disse, o presidente se virou para o mordomo, dizendo-lhe para trazer mais água para a visita, e rapidamente o mordomo obedeceu. Enquanto isso, o jovem estava consumindo nutrientes. Sua condição física continuava a melhorar devido ao que ele comia. Liu agora parecia um selvagem faminto que não comia há um bom tempo. Owen sorriu ao ver isso. Depois se virou para o pai e disse que, antes de vir até ele hoje, pediu ao velho amigo que encontrasse uma garrafa de Collector's Wine 1982. Ele perguntou ao presidente se ele queria experimentá-la, oferecendo uma garrafa. O homem sussurrou no ouvido do velho que o convidado deles nasceu na pobreza, tem poucas virtudes, e se entrar para a família Yan, inevitavelmente a envergonhará no futuro. Ele se ofereceu para dar algum dinheiro a Tom e deixá-lo se divertir aqui. Ele falou tudo isso em um sussurro para que apenas seu pai pudesse ouvir. Depois disso, Yu Yong convidou todos para começar a degustação de vinho, mas decidiu que o irmão Liu, que definitivamente não estava acostumado a tais delícias, não participaria da degustação com todos. Ainda ocupado comendo, Liu repetiu as palavras do homem sobre o vinho do 82º ano. Para ele, essa era uma boa maneira de ganhar dinheiro com os ricos. Ele não escondeu isso e expressou sua ideia. O presidente ficou surpreso. Ele perguntou o que o jovem queria dizer. Ele respondeu que o vinho em questão era caro porque houve uma seca severa na região de sua produção, o que levou a uma redução na produção de uvas, e como havia menos uvas, o preço era mais alto. Foi assim que ele conseguiu mostrar seu conhecimento nessa área, sem tirar os olhos de um pedaço de carne. Ele disse tudo isso sem sequer terminar de mastigar a comida, espetando um garfo no bife. O cara continuou. Segundo ele, de fato, por causa da seca, as uvas daquele ano acabaram sendo ruins. Eram imaturas e sem açúcar. Portanto, nem mesmo o vinho do 83º e 84º anos pode ser comparado ao vinho do 90º ano. Depois dessas palavras, ele começou a comer mais e também disse que não sabia qual era o gosto desse vinho e perguntou a Oyan se ele mesmo o havia provado. Ele parecia insatisfeito. De repente, disse que o cara estava falando uma grande bobagem. Liu Dai, mostrando um sorriso, disse que eles poderiam ou não acreditar nele, mas ele se lembrou de uma coisa. O perdedor da competição de arco e flecha de hoje foi Oyan. Feng Yu ficou subitamente animado ao se lembrar disso. O jovem riu e disse que não havia necessidade de se preocupar, pois era apenas uma piada. De repente, o presidente perguntou ao convidado o que ele sabia sobre a economia chinesa. Ele disse que a 1000 milhas de distância é possível ver um dragão chinês do outro lado da ferrovia Yangtze. Em 2023, a economia chinesa entrou em uma nova era e realizou grandes mudanças em 3 áreas, a primeira das quais começou com o status internacional. O rei Wen ouviu o orador e entendeu que suas observações sobre esse tópico não eram nada superficiais. Ele estava dizendo a verdade. Ela se perguntou que tipo de pessoa ele era. Afinal, uma pilha de ossos havia se acumulado na frente do jovem. A próxima pergunta do presidente dizia respeito à opinião de Liu Dai sobre o grupo Ni. O rapaz respondeu que o Sr. Yan não deveria perguntar sobre isso. A questão de ser seu filho não lhe interessa, pelo que ele está pedindo desculpas. De repente, seus olhos brilharam novamente. O presidente pensou sobre isso. Liu Dai viu uma mensagem no celular de alguém. O conteúdo dessa mensagem não o agradou. Alguém pretendia tirar sua vida, ordenando que ele fizesse tudo dentro de um mês para matá-lo.
bem como para obter controle sobre Yan Qing e fazê-lo o mais rápido possível. O cara agora estava interessado no corpo, em quem queria matá-lo e em por que alguém lidaria com Qing Lian. Nesse caso, ele decidiu que tentaria se divertir nesse belo lugar. Liu Dai, depois de pensar sobre isso, disse que não queria ser o filho adotivo do presidente porque ele parecia estar de olho em sua filha. Com essas palavras, ele apontou o dedo para Rei Wen, que imediatamente perguntou do que ele estava falando porque estava perplexo e não entendia o que estava acontecendo. O presidente perguntou se esse era realmente o caso. Ele riu e disse que era normal quando os jovens se apaixonam, que ele entendia tudo perfeitamente. A filha se virou para ele, como se estivesse resistindo às palavras ditas. Ela não gostou da reação dele, pois não queria a aprovação dele. O jovem disse que não tem o objetivo de entrar para a família Yan. Ele só quer ter um bom emprego e ficar perto da garota para poder cuidar bem dela. A senhora descontente disse que havia muitos homens decentes ao seu redor. Para ela, parecia ultrajante que esse homem a chamasse de namorada e que permitisse que ele fizesse isso. Hong Xing queria parar de agir assim, mas ainda estava chateada. O presidente disse aos convidados que ele poderia escolher o emprego que quisesse e que ele, por sua vez, apoiaria essa escolha. Ninguém poderia interferir em sua escolha e em sua vida. Liu, pensando nisso, disse que, para ficar mais perto de Yan Qing quando ele poderia se tornar seu motorista pessoal. Essa escolha causou a surpresa de todos, mas o presidente não se opôs, ele concordou. Já que o jovem quer ser motorista, então ele será, mas nesse caso ele deve sempre morar na propriedade deles e estar em contato 24 horas por dia. Liu disse que tudo bem, pois não havia problema algum. Ele achava que o Sr. Yan não desistiria de sua ideia de me adotar. Ele não queria que as pessoas que ele se esforçou tanto para salvar corressem perigo com pessoas desagradáveis novamente. O cara achou que teria de ser um pouco paciente. A Heiwen estava lançando raios de seus olhos. Parecia que ela estava com raiva do irmão. Ela não entendia como ele podia dizer uma coisa dessas. Suas palavras a enfureceram. Para ela, parecia que isso já havia ultrapassado todos os limites. Esse homem transformou a situação em vantagem para ele, e os sentimentos dela foram completamente ignorados. Os gêmeos acharam que o hóspede havia sido bem-sucedido. Ele agora moraria na casa deles, e não passou despercebido como ele conseguiu irritar a irmã deles. Agora eles queriam encontrar uma maneira de expulsar o novo morador da propriedade, mas tudo já havia sido decidido pelo presidente. Liu Daoyu se tornará o novo motorista do Rei Wen. O velho disse que, apesar de todos os acontecimentos, esse jovem ainda está sob a proteção de sua família. Um pequeno presente foi preparado para ele como sinal de gratidão. O chefe da família esperava que o convidado fosse capaz de aceitá-lo. Hong Xing entregou o presente. Liu notou que os olhos de Ouyang Feng Yu, cheios de inveja, estavam olhando para ele na frente, e os olhos das irmãs Yan, cheios de desprezo, estavam olhando para ele por trás. Ele tinha um cartão dourado em suas mãos e pensou que realmente precisava de dinheiro. Mas se ele aceitasse o dinheiro, como poderia estar nessa família normalmente no futuro? Com esses pensamentos, o rapaz colocou o cartão na mesa e disse que não precisava desse dinheiro. Ele salvou a garota não por desejo de ganhar dinheiro, mas por motivos de consciência. O genro estava ficando cada vez mais irritado. Ele acreditava que esse homem insolente simplesmente não era suficiente para o que lhe era dado. Ele queria se casar com a filha do presidente e assumir o poder sobre sua família. Ele só estava interessado em dinheiro e mulheres. Hong Xing disse que há muito pouco dinheiro no cartão. Apenas 5 milhões. Com seu talento, você mesmo pode ganhar esse dinheiro facilmente. O mais velho admitiu que sua consciência o atormentava e pediu pelo menos esse modesto bônus. Para um jovem, 5 milhões era muito dinheiro. Ao ouvir sobre essa quantia, ele abriu bem a boca e seus olhos se arregalaram. Como você pode não aceitá-los? Então, de repente, o computador perguntou por que o irmão estava calado todo esse tempo, se ele precisava de dinheiro. No entanto, ele simplesmente não tinha tempo para isso. Ele recebeu uma mensagem imediatamente. Atônito, olhando para o telefone, o cara se perguntou o que estava acontecendo. Motan pediu para não se preocupar. Os dados estavam sendo baixados. Era necessário esperar um pouco, mas não muito. O computador notificou que o registro de algo para o comércio internacional de carvão foi bem sucedido. A conta corrente era de 16 mil yuans após outra mensagem sobre o registro da mesma conta, mas agora era de 5.120 yuans. O rapaz observou e perguntou a Tongo o que estava acontecendo no final. Ele respondeu que tinha acabado de emitir uma conta para o comércio de carvão para o proprietário, a fim de aumentar sua renda. Ele comprava carvão por um preço baixo e depois o vendia rapidamente por um preço várias vezes maior. Ele usava literalmente segundos para revender e ganhar dinheiro para a luz. O mordomo pediu ao ilustre convidado que simplesmente aceitasse esse modesto presente, pois seu mestre é uma pessoa muito gentil. Se o jovem não aceitar sua ajuda, infelizmente, o idoso se culpará pelo resto de sua vida. Finalmente, o cara desistiu e concordou,
pois queria fazer de tudo para que o Sr. Yan se sentisse bem. Bem, agora ele não precisava mais desse dinheiro. Em apenas alguns minutos, sua conta foi reabastecida em 7,5 milhões de yuans. Xing Xing e Kai Kai interpretaram mal a situação. Eles pensaram que o irmão não aceitou o dinheiro do pai, forçando-o a oferecer uma quantia ainda maior. Esse cara, na opinião deles, é completamente inescrupuloso. O idoso riu. Para ele, o consentimento do hóspede foi um alívio e ele pediu à filha que o levasse ao shopping hoje, já que um membro da família deve sempre estar bem vestido. O mordomo ajudou o cavalheiro a se levantar e logo eles saíram. O cartão dourado ainda estava sobre a mesa como se fosse desnecessário. Liu ficou na varanda, olhou para a bela vista à sua frente e refletiu sobre como era incomum estar aqui e como essa família era diferente da dele. Em comparação com essa família, que está acostumada a viver em grande estilo, ele ainda prefere viver uma vida simples e independente. De repente, ouviu-se um barulho. O cara, ao ouvir isso, virou-se para o lado. Havia dois gêmeos parados ali. Eles não pareciam gentis. Chamando de aproveitador, disseram que sua irmã estava esperando por ele lá embaixo, então ele tinha que ir até ela. O jovem os ouviu imediatamente, com a intenção de ir até a garota imediatamente. Apesar de toda a aversão a esse homem, a garota admirava o quanto ele era bonito e não se cansava de admirá-lo, porque ele realmente ficava muito bem ao descer as escadas. Liu se viu na garagem da família, onde havia muitos carros diferentes e provavelmente muito caros. O jovem ficou de queixo caído quando viu tudo aquilo e se perguntou se todas as pessoas ricas tinham garagens assim. Ele se aproximou de um dos carros e bateu na janela, sorrindo presunçosamente. A moça que estava sentada lá dentro abriu a janela e perguntou com desagrado o que ele estava fazendo. Ele apontou para um carro vermelho que estava parado ali perto e se ofereceu para dirigi-lo hoje. A senhora caprichosa disse que ele era apenas um motorista. Ninguém lhe deu o direito de escolher. Ela queria ir nesse carro, então ele tinha que fazer o que lhe era pedido, fingindo tristeza. Liu suspirou e se perguntou em voz alta se algum dia teria a oportunidade de dirigir um carro esportivo como esse antes de ficar completamente cego. Ao ouvir isso, a garota me apresentou a melhor foto, ou seja, um cara que está sentado e pedindo esmolas na rua, o que não é das melhores. Ele conseguiu exercer pressão sobre a pena, então a moça decidiu que ele deveria fazer o que quisesse, e isso agradou seu salvador. Houve uma pergunta do lado sobre se o irmão Liu sabia dirigir carros esportivos. Essa voz era de seu genro, que estava sentado com a esposa na cabine de um dos muitos carros. Ele perguntou se o jovem já havia dirigido um carro desse tipo e se ele queria que o genro lhe ensinasse isso. O rapaz e a moça estavam de pé um ao lado do outro. O computador instalou um manual para a operação de um carro esportivo, pois o rapaz agora podia usá-lo com segurança. Ele agradeceu ao Moton e este, por sua vez, disse que não havia nada a agradecer. Rindo, o rapaz disse que ele estava absolutamente certo. Ele dirigiria um carro desses pela primeira vez. Euyong lhe desejou boa sorte e disse que continuava dirigindo. Depois dessas palavras, seu carro partiu e ele mesmo, zombando do homem, disse que parecia não tê-lo notado. King Wei perguntou, confusa, se seu novo motorista sabia dirigir. Ela não gostou do fato de ele ter ficado apenas segurando o volante por 3 minutos. Parecia que ele não sabia como fazer isso. Ele se apressou em acalmar a garota, dizendo que tudo estava sob controle, que ela não tinha com o que se preocupar. Com um sorriso, ele pisou no acelerador. O carro decolou. A senhora aterrorizada sentada no carro gritou de susto e disse que seu irmão tinha simplesmente enlouquecido. O computador informou que, de acordo com as estatísticas, é mais fácil fazer com que as moças se apaixonem por um homem bonito ao volante à primeira vista em 12%. Depois de saber disso, o jovem disse que, nesse caso, tentaria ter a melhor aparência possível. O carro estava acelerando na estrada, fazendo curvas bruscas onde era necessário, enquanto King Wen continuava a gritar. Euyang viu pelo espelho que havia um idiota na estrada atrás dele que ainda estava tentando ultrapassá-lo. Agora ele ia mostrar a esse garoto o que significa ser inatingível. Com esses pensamentos, o genro acelerou. O carro preto deu um solavanco ainda mais rápido, mas o vermelho o acompanhou. Yan Yuan disse com desagrado que definitivamente não gostaria de se envolver em um acidente. Ela não gostava dessa competição entre seu marido e o novo motorista de sua irmã. Ela era a favor da segurança. Andy Yang, com raiva e teimosia, tentou não perder nessa batalha. Sua esposa, franzindo a testa, pensou por que ele estava tão irritado ultimamente. Quando King Wen e seu motorista chegaram ao estacionamento subterrâneo do Emal Shopping Center, ela saiu do carro e tentou recuperar o fôlego depois de uma viagem daquelas. O rapaz estava ao seu lado. Ele perguntou ao rapaz, essa chance de 12% de amor à primeira vista, mencionada anteriormente, não funcionou? O computador perguntou que tipo de amor era esse, se essa garota queria matá-lo. Ela estava sentada com as mãos sobre o carro. Homens uniformizados corriam de um lado para o outro, perguntando à patroa se ela estava bem. Um valentão formidável disse que o senhor, quem quer que ele fosse, teria que lidar com ele se tentasse prejudicar o rei Wen. Era Tai Si. Ele tinha apenas 30 anos de idade. Ele era órfão até que o senhor Yan o adotou. Não havia nenhuma informação sobre ele até os 15 anos de idade. Agora ele é o guarda-costas da família Yan. O jovem, olhando para essas pessoas, pensou em quantas o presidente Yan havia adotado. O rei Wen disse ao guarda-costas para não discutir com esse rapaz, já que ele tem boas relações com seu pai e gosta dele. Depois disso, ela chamou o irmão Liu, porque eles ainda tinham que comprar roupas para ele,
como o presidente lhes ordenou. O jovem, olhando para as costas da moça, pensou que dessa vez tinha sido impulsivo demais, que não tinha se preocupado com o que ela queria e que da próxima vez não poderia lhe oferecer algo. King o encaminhou pelo shopping center e não pôde deixar de atrair os olhares dos outros. As pessoas discutiam com ela, todos entendiam que se tratava de uma pessoa importante, e havia muitos guarda-costas ao lado dela. A garota parecia muito bonita para eles. Eles honraram a atenção do jovem que caminhava ao lado dela. Ele, na opinião deles, também era bom. Juntos, eles pareciam muito bonitos. Ambos estavam caminhando e não se importavam com essas conversas. Estavam sorrindo enquanto faziam seus negócios. Logo chegaram a uma loja de roupas. A moça disse que eles estavam lá e falou para o rapaz olhar e escolher. E ele disse que não faria isso porque não gostava nada disso aqui, apontando o dedo em uma determinada direção. King Win disse que já era um LVV e ela foi informada de que isso era uma droga. Ofereceu outra opção, mas o motorista também não gostou. Logo ela não conseguiu mais tolerar os caprichos dele e perguntou cruelmente se ele estava fazendo isso de propósito. Liu perguntou se sua acompanhante poderia parar de agir como se já fosse sua esposa. Ele não havia prometido se casar com ela de forma alguma. Essas palavras a deixaram ainda mais fora de si. O jovem era simplesmente insuportável, sem a força dela. No entanto, ele a pegou pela mão, causando assim um mal-entendido, e a arrastou para algum lugar. Ela perguntou para onde ele a estava levando e recebeu a resposta. Eles estavam indo escolher roupas. Quando o rapaz a levou até a loja, a garota perguntou se ele realmente queria ir até lá. Ele disse que era isso mesmo. O Heiwen disse que o preço médio das coisas nessa loja é inferior a 500. Sim, na opinião dela, eles rirão dele quando ele sair da loja para comprar alguma coisa, e seu pai a culpará por isso. De repente, o cara chamou alguém pelo nome, a Gia. Esse nome foi respondido por um garoto que imediatamente reconheceu o irmão Lee. Ele se aproximou dele. Parecia que eles eram próximos. Gia disse que já haviam se passado 3 anos e perguntou onde seu amigo estava desaparecido durante todo esse tempo. Ele disse que ele havia retornado, portanto não havia necessidade de se preocupar com isso. De acordo com ele, veio aqui hoje para cuidar dos assuntos de seu amigo. Gia, coçando a cabeça, disse que as coisas não mudariam em relação aos resultados. Tudo depende de Lai Lai. De volta à universidade, esse infeliz estava apaixonado por uma garota chamada San Lai Lai. Na época, ela estudava fora do campus, mas nunca deu uma chance ao homem. Antes, Liu não podia imaginar que ele teria habilidades sobrenaturais. 3 anos depois, seu amigo se tornaria vendedor em uma loja de roupas. Ao ver sua amada, Gia lhe disse para ver quem viria até eles. Sua amada, por outro lado, não parecia estar com vontade de conversar. Seu rosto parecia severo. Ela perguntou quem veio até eles e também perguntou se o jovem queria receber a mercadoria. Quando ela viu o homem que veio até eles, ficou surpresa, pois não o via há muito tempo. A moça se aproximou e perguntou se ele havia se tornado um homem rico por acaso, e depois perguntou quem estava com ele, ou se, por acaso, era sua namorada, e se ele queria apresentá-los a ela. Mas King destruiu instantaneamente sua reputação aos olhos dessas pessoas. Colocando tudo em seu devido lugar, ela disse que ele era apenas seu motorista. Lai Lai suspirou pesadamente, percebendo que esse cara era apenas um motorista. Ela disse a Gia para agradá-la e cobrar do cliente que acabará de chegar aqui pelo menos 300 yuans. Caso contrário, ela achava que ele não teria condições de pagar. Gia se desculpou pelo comportamento dessa mulher arrogante. Explicou que ela estava de mau humor ultimamente e também disse que, se ele quisesse experimentar alguma coisa, eles a levariam para ele. Liu também disse que não mudaria a si mesmo e ao seu trio imutável. Fugindo, seu amigo disse que ele sabe melhor do que gosta. A Heiwen não entendeu nada. Ela estava pensando no que significava o mesmo imutável trio. Agora, o motorista estava no provador. A senhora Yan estava esperando por ele do lado de fora, enquanto algumas garotas discutiam entusiasticamente sobre esse homem bonito e se perguntavam como era possível ser tão bonito. A Heiwen pareceu ficar um pouco chocada quando viu o homem com as roupas que ele havia escolhido. Ele foi calculado no caixa. A camisa que ele escolheu custava 360 yuans, a calça, 8 yuans, 400 yuans e os sapatos, 330 yuans. Pareceu ao Wei que seu companheiro estava muito bem. Ou melhor, bom. E mesmo com roupas tão baratas, parecia que tudo combinava com ele. Liu perguntou se seu amigo receberia alguma porcentagem de sua compra, ao que Lai Lai perguntou se ele gostaria de receber uma comissão. De repente, o jovem me pediu para embalar para ele aqueles 3 vestidos que custavam 200 yuans cada. Anji ficou chocada com o pedido e Gia perguntou se ele realmente precisava embalar esses 3 vestidos, ao que o rapaz respondeu que isso deveria ser feito. Ele estava pronto para comprar vestidos por pelo menos 200 mil yuans. Desde a última vez em que Moton o ajudou a ganhar dinheiro no mercado de ações, 34 milhões foram acumulados em seu cartão. Um jovem pagou a compra com um cartão dourado. King Wen, que estava observando isso, pensou que o motorista finalmente havia despertado sua consciência. Caso contrário, o dinheiro de seu pai estava juntando poeira daquele jeito. Isso é tudo. Em outra loja,
O rapaz estava fazendo mais algumas compras. Ele pediu ao vendedor que o ajudasse a embrulhar tudo o que ele havia escolhido. A moça do caixa gentilmente apresentou o produto ao comprador. Segundo ela, trata-se de uma coleção limitada da loja, um isqueiro com um diamante vermelho, pesando 2 quilates e com preço de 1,03 milhão de yuans. Ela perguntou se ele tinha certeza da compra, acenando com o cartão. Liu disse que estava comprando, o que deixou a garota incrivelmente feliz. O rei Yue não entendia de jeito nenhum. Ele parecia ter ficado completamente louco. Ele compra uma camisa por 300 e um isqueiro por 1 milhão. Ele perguntou se ela sabia que ele fumava. É claro que ele precisava de um isqueiro. Se fosse esse o caso, afirmou com complacência que um homem deve ter algo único. De acordo com ele, isso se chama pegar o ônibus para ir a um restaurante, economizar o que precisa ser economizado e gastar o que precisa ser gasto. Logo o homem recebeu seu cartão de volta. O pagamento foi bem sucedido. Quando saíram, o homem pediu à moça que o esperasse aqui. Como ele precisava comprar outra coisa, a acompanhante perguntou o que era, mas não obteve resposta. Demorou 10 minutos. O rapaz estava voltando com 2 sorvetes nas mãos, e a moça estava pensando em como se pode fazer alguém como ela esperar. Logo ele lhe entregou um sorvete e disse que o havia comprado para ela, depois de aceitar a guloseima. King Yue, apontando o dedo para a área do rosto do motorista, disse que os lábios dele estavam manchados de panquecas de sorvete com a língua. Ele perguntou se havia tirado o produto, virando-se para trás. A moça disse que, se ela ficasse doente, a responsabilidade seria toda dele. Depois de provar o sorvete, a senhora ficou encantada com a delícia que tinha acabado de provar. Ela realmente gostou. Liu disse que ela, de fato, não precisa fazer uma cara tão rígida. Ela é uma garota e, portanto, deveria parecer um pouco mais gentil do que agora. Uma garota estava indo na direção deles. Ela chamou o irmão Liu como se estivesse procurando por ele e finalmente o encontrou. Ele se virou com uma vírgula interrogativa, olhando na direção de onde vinha a voz. Sua companheira também estava olhando para o objeto de atenção. Era Lai Lai. Ela estava completamente diferente agora, não como na loja. Ela estava segurando um telefone e de repente disse que eles eram ex-colegas de classe, mas que não sabiam nada um do outro. Assim que ela se aproximou, Song perguntou por que eles não se adicionavam como amigos, e quando o rapaz estivesse entediado tarde da noite, eles poderiam conversar. Liu perguntou se sua colega de classe havia assinado os contatos de Yang, e ela respondeu que os daria a ele se ele a adicionasse como amiga. Entreguei a ela o telefone para adicionar amigos, e lá ela viu uma mensagem do banco móvel informando que a conta havia sido reabastecida no valor de 234.500 yuans. O saldo atual era de 123.005.323 yuans. Lai Lai ficou chocado com sua riqueza. Uma nova notificação chegou ao telefone. Liu adicionou um novo amigo com sucesso. Os colegas disseram que agora estariam sempre em contato e lhe devolveram o telefone. Lizia interveio e os lembrou de que precisavam voltar o mais rápido possível e pegar as roupas que o motorista havia comprado. Além disso, como ela disse, eles também tinham outras coisas para fazer. Não havia tempo para conversar. O rapaz olhou para ela e perguntou do que ela estava falando. Ele não entendia por que ela estava tão brava, mas Motang, que essa garota estava apenas com ciúmes, mas parecia incrível. Song estava falando sério. Ela queria conquistar um ex-colega de classe, um jovem bonito e com muito dinheiro. Mais tarde, Song Lai Lai estava deitada em uma cama branca e macia com um telefone nas mãos. Ela escreveu para o irmão Liu, perguntou se ele estava aqui e disse que gostaria de apresentá-lo a seu velho amigo Zai Tuyong-han. O rapaz atendeu brevemente Lai Lai e disse que sabia sobre sua ex-namorada, Xiao Yan, que agora tem um novo namorado rico. Ela perguntou a Liu se poderia falar com ela. Song. Depois disso, apareceu uma notificação de que esse usuário não era mais seu amigo. Chateada, a garota jogou o telefone no chão, chamando o interlocutor de idiota. Enquanto isso, na propriedade da família Yan, os gêmeos estavam caminhando, conversando sobre o tipo de roupa que o irmão Liu comprou e quanto custou para a irmã. Atrás deles, bem atrás deles, estavam os guardas com caixas e pacotes nas mãos. Uma das gêmeas teve uma ideia. Ela decidiu oferecer algo para a segunda. Haishi, ao norte do distrito de Waihai. Liu e King o enviaram até aqui e imediatamente perguntaram por que ela foi trazida para cá. Será que o motorista realmente quer lembrá-la de que ela está em dívida com ele pelo incidente que aconteceu há 3 anos e que ele quase perdeu a vida por causa dela? O jovem ficou indignado e disse que a ideia dela era muito chata. Enquanto a chamava de bebê, ele começou a abrir uma porta. A garota o chamou de idiota e perguntou quem permitia que ele a chamasse assim. Finalmente a porta foi aberta. Ambos estavam olhando para dentro do quarto. Logo entraram. Havia muitas camas nas quais as pessoas estavam deitadas. A garota fechou a boca e pensou: será que isso é realmente uma cena de um filme de terror? Escondida atrás do motorista, ela perguntou que tipo de lugar era aquele. De repente, eles viram algo. Um homem com uma grande cicatriz no peito estava deitado na cama, e um homem estava de pé sobre ele com uma estaca na mão e parecia estar prestes a atacar. O rei o gritou bem alto, assustado. O homem se virou por causa disso. Quando viu o irmão Liu, ele disse à garota para trancar tudo, porque ele estava salvando pessoas aqui e ela só estava atrapalhando. O homem disse para trabalhar, enfiando o objeto no homem deitado. A senhora Yan disse com insatisfação que a vítima tinha uma infusão plural. Ele não foi ajudado dessa forma, sem meios médicos, sem esterilização.
o que acabou sendo uma irresponsabilidade absoluta para ela. O idoso lhe respondeu que ela tinha conhecimento médico e que, nesse caso, ela o amarraria mais tarde. Ele se voltou novamente para o jovem e perguntou se ele havia lhe trazido vinho dessa vez. Um pouco mais tarde, o rei estava ao lado do paciente e Liu estava conversando com seu amigo, que novamente perguntou se ele havia trazido vinho para ele dessa vez. O jovem disse ao mestre que havia ganhado dinheiro. A garota com o curativo nas mãos estava pensando no tipo de relacionamento que esses dois tinham. Meia hora depois, Liu e seu companheiro estavam prestes a sair daqui. O cara também estava se despedindo do mestre. O carro partiu. Um homem idoso e duas crianças que estavam perto dele esticaram os braços alegremente para acenar para aqueles que estavam deixando este lugar. Dois disseram novamente sobre o vinho, para que da próxima vez o jovem não se esquecesse de trazê-lo para ele. Já no caminho, a senhora Yan perguntou ao motorista que tipo de lugar era aquele, ao que ele respondeu que se tratava de um hospital simples e que aquele homem era o único médico que tratava de pessoas pobres que não podiam pagar pelo tratamento em um hospital normal. A pergunta seguinte foi sobre aquelas crianças. O que elas estão fazendo lá e que tipo de crianças são? No fim das contas, todos eles cresceram sem pais, então foram criados pelo mestre Tu. O rei fez uma pergunta sobre como Liu conheceu esse homem. De acordo com ele, há 3 anos, quando perdeu o olho, o mestre Tu salvou da morte. Por um tempo, a rei hesitou, como se não soubesse o que dizer, mas ficou envergonhada, sem sequer olhar para o motorista. Ela lhe pediu perdão, sentindo-se culpada pelo que havia acontecido, pois ele arriscou a vida para salvá-la, mas também perdeu o olho e poderia morrer. Sorrindo, Liu disse que, já que a garota se sente culpada pelo que aconteceu com ele, por que ela não faz as pazes dormindo com ele esta noite? Ao ouvir isso, Yan começou a repreendê-lo, chamando-o de idiota e imbecil. Como ele pode dizer uma coisa dessas quando ela pede sinceramente que a perdoe? A reação dela o divertiu. Ele admitiu que estava apenas brincando com ela. Isso foi ainda mais ultrajante porque ela estava falando muito sério, e ele interpretou dessa forma. Isso a deixou irritada. Mais tarde, a conversa deles se voltou para o hospital. A garota notou que havia uma falta catastrófica de dinheiro no hospital do mestre Tu, fundos para manutenção, e o jovem respondeu que o idoso definitivamente não precisava da ajuda dela, já que ele mesmo lhe deu várias centenas de milhares de yuans. A senhora Yan perguntou se ele, por acaso, havia dado todo o dinheiro para a manutenção do hospital, mas não obteve resposta porque simplesmente lhe disseram que isso não era mais da conta dela. Ela ficou curiosa, pois essa resposta não lhe agradou. Ela apenas acenou com a mão para o motorista. A noite chegou. O céu acima da propriedade estava lindo. Liu e King tinham acabado de voltar. Os Kai Kai estavam felizes por encontrar a irmã, que havia desaparecido o dia todo, e agora eles finalmente a viram novamente. Depois de olhar para o irmão, uma das gêmeas o chamou de bonitinho em vez do endereço habitual. Irmão Liu, mas ela rapidamente se corrigiu e disse que eles haviam preparado o quarto dele, entregando-lhe as chaves. Ele deve ter seu próprio canto, já que agora é um novo morador desta casa. O jovem agradeceu a ela e Moton disse com confiança que essas gêmeas tinham boas intenções em relação a ele. A Heiwen disse às irmãs que elas realmente sabem o que estão fazendo. Ela ficou surpresa por elas terem conseguido arrumar suas coisas tão rapidamente e perguntou em que andar ficava o quarto de hóspedes agora. Abraçando a irmã, uma das meninas disse que ele estava agora no porão, no cômodo mais distante. Yan perguntou novamente, andar térreo, mas é sobre o porão, não é? Como eles poderiam colocá-lo lá? Xin pediu à irmã que não se esquecesse de que ele é um motorista. É difícil para eles deixá-lo ficar em uma suíte? King não sabia o que responder e, então, voltou-se para o rapaz, perguntando como ele encarava o fato de começar tudo do zero. Ele disse que já era grato a eles por terem um teto sobre sua cabeça, e que agora preferia descansar se não precisassem mais dele. As 3 irmãs olharam para as costas do rapaz que estava indo embora. Tudo lhes convinha, mas o principal era não permitir que o mais velho fosse enganado. Eles definitivamente não permitirão que isso aconteça. O jovem desceu as escadas. Chegando ao quarto, ele não imaginava que nessa propriedade houvesse um corredor tão longo nos 2 últimos andares. Moto notou a câmera e perguntou ao proprietário se ele poderia vê-la. Ele decidiu que os gêmeos provavelmente estavam em algum lugar assistindo ao seu sofrimento em uma tela de plasma. Enquanto isso, as irmãs estavam realmente observando o novo membro da família. Elas viram que ele já estava no corredor, riram e já estavam prontas para a apresentação. Xin virou-se para Kai Kai, dizendo que era uma pena para elas, mas que ela estava muito ansiosa. As risadas soaram. De repente, por algum motivo, uma lâmpada se acendeu. Liu passou por cima de um obstáculo, caminhou calmamente e se esquivou das bolas que voavam em sua direção. Os gêmeos ficaram chocados, mas não perderam a esperança. Havia mais surpresas pela frente. As meninas tinham certeza de que dessa vez ele não conseguiria se esquivar. No entanto, suas esperanças não estavam destinadas a se tornar realidade. Elas se entreolharam, percebendo que nada havia dado certo. Liu Dai, com água nas mãos, esquivando-se de todos os obstáculos, ficou surpreso com o fato de essas meninas terem inventado uma brincadeira tão interessante. O computador informou que a taxa de reação havia aumentado em 354%. Agora eram 0,3 segundos. Finalmente chegando ao seu quarto, o jovem olhou em volta e pensou que nem diria que era um porão, embora pudesse ser um pouco úmido aqui. De repente, o piano chamou sua atenção. Ao tocá-lo, o rapaz se lembrou do que aconteceu antes. Quando era pequeno, ele sonhava em se tornar um pianista, mas esse sonho não estava destinado a se tornar realidade. Ele
suspirou. O computador baixou conhecimentos básicos sobre música clássica e também estudou as obras de artistas pop modernos. Liu perguntou se Motong havia feito isso para que ele pudesse realizar seu sonho de infância. Liu Ji, sentado ao piano, começou a tocar as teclas. A música fluía atrás dela, acompanhada de muitas lembranças da vida de um jovem. Durante os dias de fortes choques, o vento uivava, mas não tínhamos medo. Deixem a água do mar ir embora. Deixem o vento forte passar. Experimentei um vento noturno escuro e chuvas fortes, batendo as asas da noite com as ondulações das ondas na rua. Acho que, em um nível elevado, a direção do vento, a continuação da noite e o fim do desabrochar das flores dependem de mim. Motong bateu palmas. Realmente soou bem. Ele acreditava que as habilidades artísticas de seu mestre estavam realmente além do raciocínio humano. Alguns processos continuaram. Algo foi baixado com sucesso pelo computador. Liu se virou para ele de forma questionadora, sorrindo, e ele, voando no ar, riu e disse que era uma pena que uma música tão bonita tivesse que ser ouvida sozinha. Então ele gravou um vídeo com ela e postou na internet. Liu suspirou, percebendo que não poderia fazer nada contra esse garoto. O computador disse que ele tinha um nome muito interessante. O rapaz recebeu uma notificação em seu telefone. Ele não entendeu o que estava acontecendo quando pegou. Na tela, o jovem viu um vídeo com ele mesmo e sua música, e o número de visualizações era incrível. Os comentários também foram positivos. Alguém o chamou de Dying God. Alguém disse que sua voz tinha penetrado em seu coração e perguntou quem ele era. Alguém queria procurá-lo por toda a sua vida. Todos confessaram seu amor por ele e queriam saber quem ele era. As empresas de produção também se interessaram por ele. Eles começaram a se perguntar se ele tinha um contrato com algum deles. Ele foi convidado a participar de uma apresentação comercial e pediu para estabelecer um preço. Elas confessaram seu amor por ele e perguntaram por que ele não respondia às mensagens. Chocado, Dai disse que, na era da mídia social, não se deve subestimar o poder dessa comunidade. Ele jogou o telefone de lado. Ele estava atormentado por dúvidas. Como o show business é muito difícil, ele realmente queria realizar seu sonho de abrir seu próprio negócio, se possível. Os gêmeos estavam sentados em seu quarto. Uma estava presa em um aparelho e a outra andava de um lado para o outro no quarto e se perguntava por que, de todas as armadilhas que ela tinha feito, Liu Dai não tinha pisado em nenhuma. Xin Xin chamou Kai Kai para o segundo andar porque ela queria ver o irmão malvado Li. No entanto, a irmã não reagiu, porque a garota se virou para ela novamente e perguntou o que a estava distraindo e o que ela estava olhando, sem prestar atenção na irmã que estava realmente falando com ela. Descobriu-se que ela foi levada pelo vídeo disperso. Sim, olhando para a tela onde havia um vídeo com um pianista, perguntou o que havia nele, e Kai compartilhou um fone de ouvido com sua irmã e disse a ela para ouvir essa voz agradável. Ela também gostou. O som era bom. Agora as duas meninas estavam enlouquecidas e queriam saber quem era esse homem. Kai não sabia, porque ele esconde seu nome verdadeiro. De acordo com as informações dela, ele está envolvido apenas com música. Seu nome é Dai e ele já tem 6 milhões de assinantes. Sim decidiu que deveria se casar com ele, mas Kai se opôs porque ela o encontrou e sua irmã não deveria roubar seu marido. Começou então uma disputa sobre quem encontrou esse homem e quem se casaria com ele. O presidente Yan, deitado em sua cama, ouviu todas as brigas de suas filhas e se perguntou o que estava acontecendo com elas. Será que elas não podiam ser mais silenciosas? Era impossível dormir direito em um momento como esse, pois elas estavam fazendo muito barulho. Liu Dai estava em seu quarto quando, de repente, seu estômago começou a roncar. Ele estava sentado em uma mesa com um livro e começou a reclamar com irritação que queria comer. Agora, até mesmo os postos de reflexão lhe tiravam todas as forças. O jovem se levantou da mesa e decidiu que deveria ir até a cozinha para comer e reabastecer sua energia, porque agora ela estava sendo gasta muito rapidamente. Ele abriu a porta. Ele estava caminhando com os olhos ainda fechados, por isso não percebeu imediatamente as silhuetas femininas à sua frente. Eu não esperava que ele fosse receber um spray nos olhos com algo de uma lata. Por causa da confusão e da surpresa, ele caiu no chão e começou a perguntar o que eles estavam fazendo. Este é o seu quarto. Os gêmeos olharam para ele e não conseguiram se explicar. E quando ele se levantou, eles o chamaram de sem vergonha que tem a consciência de ficar na casa deles. Aqui ele não os convenceu do contrário, apenas disse que era verdade e acrescentou que também vive pelo dinheiro deles. Xing Xing queria dizer algo, mas o cara se virou e foi para o outro lado. Kai Kai gritou atrás dele, perguntando para onde ele tinha ido, e o outro gêmeo disse que ele não deveria se atrever a ir ao quarto da irmã. Quando ele saiu, as irmãs continuaram a discutir sobre ele, sem entender como alguém poderia se comportar daquela maneira. Esse cara era realmente uma pessoa sem vergonha. Na cozinha, os ingredientes para o futuro prato estavam no quadro. Bottom decidiu ajudar. Uma habilidade culinária de nível de chefe 3 estrelas Michelin foi carregada. Por isso, o jovem agradeceu ao computador que realmente queria comer, e a habilidade culinária foi mais útil para ele do que nunca. A vida ficou muito mais fácil com o aparecimento de um novo amigo na forma de Motong. Os gêmeos continuaram a seguir o irmão. Parecia que não tinham mais nada para fazer. Xin disse à irmã que eles deveriam deixá-lo cozinhar a comida e se ofereceu para cobrar pela comida que ele gastasse se ele inventasse algo ruim contra eles. Kai, quando jovem, não conseguia tirar os olhos dele, porque ele era muito bonito. Enquanto isso, Li estava preparando o jantar para si mesmo,
cortou cebolas, começou a bater ovos e pegou uma frigideira. Sim suspirou pesadamente ao olhar para ele. Entretanto, ela se recompôs a tempo e se forçou a se acalmar para não sucumbir ao plano insidioso desse belo homem. A garota se voltou para a irmã, dizendo-lhe para acordar e não se esquecer do motivo pelo qual estavam aqui. Kai também caiu em si, porque a principal tarefa delas era expulsar esse cara da propriedade. O jovem finalmente terminou de cozinhar. Havia um prato muito bonito na frente das meninas, que também parecia delicioso. Era arroz frito com ovo. Liu perguntou às gêmeas se elas gostariam de experimentar. As meninas tentaram lutar contra si mesmas e contra o desejo de provar a culinária daquele homem, dominando a si mesmas. Elas disseram que não queriam nada. Disseram que não estavam com fome agora. Então o próprio Liu começou a comer. Porque foi por isso que ele veio aqui. Então por que demorar? Eles vão pedir mais se não quiserem. Depois de experimentar seu próprio prato, o rapaz disse que estava muito bom. O arroz tritura levemente nos dentes. O aroma da cebola complementa agradavelmente o sabor e, em conjunto, criam um incrível conjunto de sabores. Os gêmeos ficaram de pé e admiraram o prato e o homem. Parecia que suas bocas estavam prestes a babar. O cara perguntou novamente se elas queriam tentar. Dessa vez, as irmãs desistiram. Elas não conseguiam mais se conter. Agora elas queriam experimentar o arroz frito com ovo e pediram perdão. Liu Dai, observando essas duas, notou que tipo de crianças elas eram. Logo o prato inteiro de arroz foi comido. Só restavam migalhas. Não havia como negar que estava realmente delicioso. Xing Xing disse que eles não podem comer essa comida de graça. Uma tigela de arroz do irmão custa pelo menos 10.000 yuans. E Kai acrescentou com um sorriso que ele ainda lhes deve mais de 4 milhões. Ele apenas suspirou, concordando com isso. Depois disso, o cara perguntou por que ele não tinha visto o genro de Ouyang hoje. E, como se viu, Yan, Wei e Ouyang fingiu tem sua própria casa. Eles moram lá separadamente de toda a família. Somente os gêmeos e o rei Wei moram nessa casa. O jovem ficou surpreso. Conclua que há apenas 3 meninas bobas aqui. As irmãs olharam para o irmão com surpresa, perguntando do que ele estava falando. Ele riu cruelmente, perguntando por que elas queriam saber. O rapaz se afastou, dizendo que era melhor elas tomarem cuidado, especialmente à noite. As gêmeas perguntaram em uníssono o que ele queria dizer e por que estava falando tão sério. Depois de algum tempo, Li já estava sozinho consigo mesmo. A lua cheia brilhava no céu, cercada de estrelas. O cara estava de pé no telhado da mansão. Seus olhos brilhavam. Ele estava se perguntando qual era a relação entre Yan Qingyan e seu Ouyang. Ele estava olhando para seu telefone. Era fácil adivinhar que a garota era uma concorrente direta de seu genro na luta pelo controle dos recursos de toda a família. Será que esse homem quer matar uma garota? Tal pensamento não poderia deixar de chocar. Moton pediu ao proprietário que não se preocupasse. Como toda a propriedade dessa família está sob seu controle pessoal, se houver algum perigo, ele certamente descobrirá e informará imediatamente. Liu perguntou ao garoto se ele poderia ficar de olho em Ouyang por um tempo. Ele respondeu que poderia fazer isso facilmente, mas a única questão é se o homem tem câmeras em casa. Neste momento, Tan só podia dizer uma coisa com certeza. Ele não tinha nada para fazer hoje, e agora decidiu se divertir um pouco. Liu Dai estava muito irritado. Ele chamou esse homem de animal porque ele se casou com sua irmã mais velha e ainda pensa assim sobre os dois mais novos. Por incrível que pareça, eu queria chutá-lo. Um novo dia chegou. King Wei já estava esperando seu motorista na rua próxima à propriedade. Ela estava irritada por ele ainda não ter descido e, ao mesmo tempo, se perguntava o que o teria feito ficar. Ele se virou para a senhora e disse que havia batido na porta do Sr. Liu 2 vezes, mas ele parecia não ter acordado ainda. Então por que ela não deveria ir com ele hoje? A moça recusou categoricamente, pois acreditava que o rapaz deveria cumprir suas obrigações, pois é por isso que ele mora aqui. O fato de ele ser o motorista dela não lhe dá o direito de se atrasar. A garota me disse para continuar batendo em sua porta até que ele acordasse. Taisi estava prestes a bater na porta do Sr. Liu novamente e tentar acordá-lo, mas de repente alguém lhe pediu para esperar. Liu Dai estava correndo pelo terreno da propriedade com uma sacola nas mãos. Já estava claro que ele não estava dormindo. A garota disse que ele saiu para correr, correndo até ela. O cara parou, segurando uma sacola na qual, segundo ele, havia pães. Ele gastou 1 hora para chegar a uma padaria popular da cidade. Kingvin sabia que essa padaria ficava a 20 quilômetros de sua casa, e esse cara era capaz de correr essa distância em 1 hora. Como ele conseguiu fazer isso? Annie Kingvin disse de repente que isso era simplesmente impossível. Ela perguntou ao rapaz se ele realmente acha que as corridas matinais ainda são suficientes para justificar seu atraso. Ele tem que aparecer na hora certa, mas ela está esperando por ele aqui há muito tempo. Taisi recebeu a informação de que seu pessoal estava seguindo esse cara todo esse tempo e que ele realmente correu 20 quilômetros de ida e volta em apenas 1 hora. O guarda-costas ficou surpreso com isso. Ele disse que a forma física do Sr. Liu era realmente admirável. Ele disse que era apenas uma escalada e perguntou se já estava na hora de ir embora. Agora ele só queria que o esperassem um pouco enquanto tomava banho e trocava de roupa. Os dois olharam para as costas do homem que estava entrando na propriedade. Eles estavam esperando por ele há muito tempo e agora tinham que esperar por ele novamente. A garota ficou indignada com o fato de haver motoristas tão arrogantes. Ela perguntou ao guarda-costas por que motoristas conscientes como ele deveriam se demitir
demitir por causa de pessoas prováveis. O homem não disse nada. Ele não disse nada. Logo o carro já estava na estrada. Kim Gyu-eun assistiu a um vídeo no qual uma bela música e uma voz igualmente bela soavam. Ela estava pensando que esse cara é alto e magro, e também tem a mesma camisa branca. Pareceu-lhe que ele se parecia muito com alguém. Ela se perguntou por que ele era tão popular. Ao ouvir a música, a garota olhou para o motorista. Agora ela estava se perguntando que tipo de pessoa era esse Liu Dai. O carro chegou ao seu destino e parou. A garota saiu, e o motorista, que a estava seguindo, saiu. Estando atrás dela, ele perguntou o que era. Sua atenção foi atraída pela lista das principais vendas, que apresentava 3 lugares. Em primeiro lugar, o volume de vendas do gerente Zhang Sanil foi de 95 yuans. Em segundo lugar, as vendas do gerente lá em abril deste ano chegaram a 90 milhões de yuans. Em terceiro lugar, as vendas mensais do gerente Zheng Yan chegaram a 87 milhões de yuans. Olhando para isso, o jovem se perguntou se a filha do presidente deveria participar de tal competição. De repente, ela perguntou ao rapaz sobre o que ele estava pensando. A moça explicou que essa é a cultura financeira da empresa. Todos os funcionários são vendedores, e portanto, não importa quem sejam e quem sejam, eles devem ser valiosos para a empresa. E ela, mesmo sendo filha, não é exceção. De qualquer forma, de acordo com ela, essa classificação ainda não foi totalmente preenchida. O rei Yuen achava que o grupo Injai conseguiu atingir o nível atual devido ao trabalho realmente árduo. O motorista disse que agora ele também é considerado um grupo Injai. Isso significa que ele pode fazer vendas e também entrar nesse topo? A garota perguntou novamente. Ele realmente achava que era capaz de tal coisa? Ela me pediu para não fazê-la rir. A senhora Yan caminhou pelo corredor. Os funcionários pararam e se curvaram diante dela, cumprimentando-a. Nesse lugar, ela realmente tinha autoridade. O motorista estava andando logo atrás dela, olhando ao redor. Ele nunca tinha estado nesse lugar antes. Uma linda garota de cabelos azuis cumprimentou a filha do presidente, sorrindo docemente e segurando uma revista nas mãos. Liu Dai olhou para essa senhora porque a reconheceu imediatamente. Ela lhe entregou alguns documentos que exigiam sua assinatura. Yan Qingyan pegou os documentos e pediu a Kayan que marcasse uma reunião com o CEO Lai do hospital Zainenen um pouco mais tarde. Kayan se lembrou dessa tarefa. Assim que Yan se afastou, a garota quase atacou o motorista e começou a perguntar quem ele era. Parecia que ele era muito bonito consigo mesmo e parecia um cachorrinho fofo. Kim Gyu-eun disse que era o motorista dela, Liu Dai. A secretária achou surpreendente que fosse apenas o motorista dela, e não o namorado. Ele é muito bonito. Seu corpo é perfeito. Sua pele é irreal. A garota parecia não conseguir olhar para ele o suficiente. Suas bochechas estavam coradas de vergonha por causa desse homem. De repente, ela agarrou a mão dele e o arrastou com o pretexto de que eles não deveriam interferir no trabalho da senhora Yan. A moça o levou com ela para outro escritório, onde poderiam esperar pela senhora. Foi para lá que eles foram. Liu estava sentado na companhia de uma garota que perguntou se ele entendia que não era igual a uma deusa como Yan Qingwen. Então, por que ele não daria uma olhada nela? Kain. O computador rapidamente obteve informações sobre ela. Xiao Qian, uma mulher de 23 anos, solteira, é a senhorita, secretária pessoal de Yan. Ela tem alto desempenho. A empresa a chamou de borboleta social. O olho do rapaz estava brilhando novamente. Ele estava olhando para a garota ao seu lado. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.